por um mundo que respeita a dignidade humana da população carcerária e esteja mais do lado dos professores que convivem com adolescentes no momento em que escolhem suas profissões, estamos começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. A realidade do cárcere é complexa e merece todo cuidado ao ser tratada. Mas uma coisa é explícita e bem conhecida de todo mundo. Superlotadas e maltratadas, a maioria das unidades prisionais torna-se lugar de muito sofrimento para os prisioneiros, para os servidores públicos e também para os familiares. Outra realidade que tem sido pouco compreendida no Brasil é a realidade dos estudantes que se preparam para as universidades. Professores de cursinhos preparatórios lidam com essa faixa importante da população e merecem maior confiança e maior valorização. Hoje vamos conversar sobre essas duas realidades tão importantes da vida brasileira. Para falar sobre a situação carcerária, nossa primeira convidada é a irmã Petra Faller, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária da CNBB. Para falar dos alunos e professores do final do ensino médio e da preparação para a universidade, nosso convidado é o professor Eric Surjan, atuante em cursinhos aqui em Brasília. Irmã Petra Faller é religiosa das Irmãs Missionárias de Cristo. Se considera goiana, mesmo tendo nascido na Alemanha. E ela está no Brasil desde 1991. É formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Possui especialização em Direitos Humanos pela mesma universidade e especialização em Direito Penal e Processo Penal, também pela PUC. Atualmente é coordenadora nacional da Pastoral Carcerária da CNBB. Irmã Petra, é um prazer receber você aqui no programa. Seu trabalho missionário envolve uma parte da população que sofre de um jeito ainda mais profundo com a pandemia. Como é que você avalia, em geral, o impacto do coronavírus nas prisões brasileiras? Prazer de estar junto nesse programa. E a pandemia, o coronavírus afeta todos nós. Todos nós passamos por grandes dificuldades. Todos nós estamos mais ou menos presos, né, nos nossos apartamentos, casas. E já é difícil. Então, imaginando para uma pessoa presa que sem pandemia já está muito difícil o cárcere, e agora com pandemia que desde 15 de março praticamente nenhum familiar tem acesso para visitar, e as pessoas presas não têm contato com os familiares. Então, o impacto é muito grande, pelo contato com os familiares. Sem pandemia já falta remédio, sem pandemia acesso à saúde já é muito complicado. Imagina na pandemia, onde o atendimento à saúde é o mais principal. E em relação às estatísticas dos doentes por coronavírus, qual é o quadro que se pode ver hoje? Então, essa que é uma questão, se fala em geral a subnotificação no Brasil dos casos. Essa subnotificação no cárcere é bem pior. Eu olhei hoje, devido à nossa conversa, olhei no Departamento Penitenciário Nacional, no internet, que tem a estatística, oficialmente morreram 80 pessoas presas. E 34 mil são infectadas, foram testadas, de um tamanho de 800 mil pessoas presas, só 45 mil foram testadas.
muitos presos, eles morrem no presídio, consta como pneumonia, tuberculose, não foi feito o teste e com isso não morreram com coronavírus. Então, os dados não são real. Irmã Petra, você sabe, o sistema prisional brasileiro é conhecido como um lugar de grandes desafios e onde o poder público atua de forma muito aquém das necessidades. A pastoral carcerária acompanha esse processo. E você acha que há alguma esperança em mudanças importantes? Pois é, a gente acompanha o processo, sim, nós temos uma equipe jurídica bem formada, mas notícias boas não temos. Eu trabalho 25 anos na pastoral carcerária, comecei muitos anos em Goiás e está piorando ano por ano. E no momento, com o atual governo, está visivelmente piorando. As denúncias de tortura que recebemos do ano passado para agora triplicou praticamente. Só que as denúncias que foram enviadas para nós no nosso site, onde pode denunciar até anonimamente as torturas que acontecem no cárcere. Então, está aumentando, está piorando. Nós temos algumas esperanças, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma recomendação do desencarceramento, especialmente para a pandemia, e presos idosos, mulheres grávidas, mulheres com nenês, pessoas doentes com tuberculose. Essa resolução 62 é muito bom. A gente tenta, mas infelizmente os juízes locais que têm que decidir os pedidos que chegam não aceitam. Então, poucas pessoas conseguiram sair por proteção, né, da saúde e foi negado. Tem um dado assim que eu acho muito grave, que no STJ foram feitos 725 habeas corpus para soltar essas pessoas vulneráveis nessa pandemia. 18 foram deferidos até agora. 18. Então, o poder judiciário é altamente punitivo, e a fala é vingativo. Os juízes concretos, são poucos juízes que têm a sensibilidade. Então, essa pergunta se há mudanças, esperança temos, mas mudanças muito de longo prazo é muito complicado, infelizmente. Infelizmente. Em algum momento, quando ocorrem massacres, a gente vê que a mídia conta muita coisa sobre o cárcere no Brasil. Depois, a gente percebe também que se esquece o problema até a ocorrência de um novo massacre. Irmã Petra, você acha que a população sabe bem o que está acontecendo dentro das prisões? Eu acredito que sabe, sim. Acredito que sim. Hoje, com a mídia, nos Facebook, a televisão, eles mostram. Acho que hoje ninguém pode mais falar, eu não sabia como que é. Acho que não é mais um argumento. A questão é a postura que a pessoa tem, ou a sociedade. Sociedade quer prisão. Qualquer pequena coisa tem que prender. Essa questão de vingança, a única coisa para punir, para a solução de conflitos, seja um conflito menor, tem que prender. E essa é uma política criminal que só aumenta a violência. Você vê, o Brasil está no terceiro ponto do mundo que mais encarcera. Terceiro mundo que mais encarcera. Isso já faz anos. E a violência não diminui, aumenta. Então, já se mostrou que a prisão não resolve a violência, não resolve. Mas mesmo assim, as pessoas querem prisão, querem pena, querem vingança. Irmã Petra, a Pastoral Carcerária Católica convive com o trabalho de outras igrejas junto aos encarcerados. Há algum objetivo específico da atuação dos católicos nos presídios? No nosso objetivo geral, a gente coloca a evangelização e a promoção da dignidade humana. O que significa a evangelização? Anunciar esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia. Não é um Deus que quer vingança, cobrança. É um Deus de amor que ama o pecador.
que ama o pecador e pede uma conversão. Mas a conversão a pessoa faz, é uma graça. A conversão é uma graça, não é nós que fazemos isso. E o específico das outras igrejas que tem, aliás, muito mais presença no cárcere. Mas a questão da promoção da dignidade humana. A gente é uma pastoral de escuta, não é uma pastoral que faz a pregação, é uma pastoral que escuta, que acompanha, que pergunta à pessoa presa, como vai você? Tua família, como que tá? E deixa-os falarem, porque ninguém pergunta a pessoa presa, ninguém pergunta como ela está. E a gente faz denúncias, a gente leva denúncias para juiz, para as corregedorias, aí nós não somos muito queridas não, né? Alguns diretores que não trabalham dentro de uma visão mais respeito à dignidade humana, aí vem a pastoral e reclama que falta remédio, que houve espancamento. Aí, claro, a gente não está querida nesse lado, mas acho que isso é específico da pastoral carcerária, que trabalha as duas dimensões, a assistência religiosa, que respeita as pessoas, que testemunha do amor de Deus, e a denúncia, a promoção da dignidade humana. Fala-se muito dos homens nas prisões. Mas, irmã Petra, qual é, em linhas gerais, a situação das mulheres que estão no cárcere? Então, até a gente fala os presas, né? Mas as mulheres são sempre esquecidas, recebem as celas piores, as alas piores, mais afastadas. A roupa, que em muitos estados eles têm um uniforme que é masculino, o trabalho que é oferecido mais para os homens nesses presídios mistos, né? Médicos específicos, mulheres com crianças, com nenês no cárcere, mulheres grávidas. É muito mais complexo a mulher e o filho do que para um homem. Um homem vai preso, sabe que a mulher cuida dos filhos. A mulher que é preso, a seletividade é muito grande das mulheres. A maioria das mulheres são mães solteiras, 80% são mães solteiras. O homem foge, vai embora. Quando um homem é preso, as mulheres vêm e visitam. E a mulher se cuida, tem preocupação. E também, acho que um outro aspecto que tem que falar é uma diferença. A maioria das mulheres é presa por tráfico. Tem estado como Mato Grosso do Sul, que 85% das mulheres são presas por tráfico. Então, dá a impressão que o tráfico é comandado tudo por mulheres. E recebem penas mais rígidas, mais fortes do que os homens. Muito mais. Porque uma mulher que não pensou nos filhos. Eu já ouvi o juiz falar isso. Só que a mulher, ela está, na grande maioria, ela está na hierarquia do mundo do tráfico, no nível mais baixo. Ela é multa. Ela leva uma droga, que é uma mercadoria ilegal, de uma cidade para outra. É mais fácil de ser preso, recebe pouco para sustentar os filhos. Então, é uma situação bem complicada, mais complexa. E ela está mais abandonada no presídio. Seria muito bom poder continuar ouvindo você, irmã Petra, porque nós sabemos da complexidade do trabalho da pastoral carcerária. Mas estamos encerrando e a gente sempre apresenta para o nosso convidado uma citação, pede para ele um comentário a respeito dessa citação. Para você, nós escolhemos uma palavra do Papa Francisco, que foi pronunciada durante o Jubileu da Misericórdia, em 2016, quando ele falou aos encarcerados. Abre aspas. É certo que a violação da lei vos mereceu a condenação. E a privação da liberdade é a forma mais pesada da pena que descontais, porque toca a pessoa no seu âmago mais profundo. Mas a esperança não pode desfalecer. Com efeito, uma coisa é o que merecemos pelo mal realizado. Outra, diversa, é a respiração da esperança, que não pode ser sufocada por nada nem ninguém.
Fecha aspas. O Papa Francisco é uma grande esperança para nós. Cada cidade, ele vai no cárcere. Ele não esquece a pessoa presa. Isso é uma grande esperança para nós, porque é raro, né? É muito raro de lembrar. A gente reza pelo doente, pelos falecidos, mas pelos encarcerados rezamos poucos. E a gente tem que ver, merecer a condenação. Quem está preso hoje? É o negro, jovem, ou a pessoa pobre da periferia. 40% a 50% são pessoas que nem receberam a condenação, não foram condenadas, são presos provisórios. A seletividade é muito grande. E o Papa conhece a cadeia, o Papa tem o cheiro da cadeia, que ele já entrou. Então, ele sabe os infernos que as prisões têm, que a prisão não resolve, não ressocializa, não reeduca. São mentiras. Então, ele traz essa esperança que ele condena o mal, ele condena o pecado. Mas o pecador, a pessoa, recebe a misericórdia, recebe a compaixão, recebe o perdão. Se ele pede, ele recebe o perdão. A igreja dá o perdão. Se tem uma pessoa que reconhece, né? E também a igreja acolhe a vítima. Isso é muito importante, acolher a vítima, de ter compaixão com a vítima, de acolher a dor, as feridas. O que a justiça não faz, a justiça não reconhece a vítima não tem voz. Isso, não reconhecer a dor, traz mais violência, né? Traz mais raiva, lógico. Mas o Papa nos ensina isso, de reconhecer a dor da vítima, as feridas, acolher, e também ter a compaixão e acompanhar o agressor. Mostrar esse amor de Deus que é infinito. Jesus na cruz falou para os seus torturadores: Pai, perdoa, eles não sabiam o que está fazendo. Isso é ser cristão e precisamos crescer nisso. Não é fácil, eu não falo que é fácil, mas é possível, sim. Obrigado, irmã Petra, pela sua presença aqui no programa. Eu agradeço. Que o Divino Pai Eterno abençoe o seu trabalho aí na pastoral carcerária. Depois do intervalo, vamos falar sobre uma outra realidade. A realidade dos estudantes que se preparam para entrar na universidade. Conversa conosco o professor Eric Surjan, que leciona em cursinhos preparatórios aqui em Brasília. Até já! O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Parlatório e agora vamos conversar com o professor Eric Surjan. Ele é professor do ensino médio e realiza lives de preparação para o Enem. Ele fez graduação em História na Universidade da União Pioneira de Integração Social, a UPS. Ele tem várias especializações: docência no ensino superior, ciência da religião, história e cultura afro-brasileira, Brasil contemporâneo e ensino na Idade Média. Professor Surjan, é um prazer receber o senhor aqui. Eu começo já com uma provocação. Eu li uma entrevista sua acerca de mudanças nas datas das provas do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, e o senhor teria dito mais ou menos assim: não é de hoje que o Enem vem se mostrando desigual no acesso às universidades. Isso significa o quê? Antes de tudo, né, é um prazer estar aqui, né, fico grato pelo convite, tá bom? E é uma oportunidade, né, legal aí para a gente bater um papo sobre temas tão importantes. E sua primeira pergunta já chega
né, mostrando para que a gente veio. Gostei. Bem, quando a gente fala de uma questão relacionada, né, à estrutura social do imenso país como é o Brasil e percebe a oferta, né, de acesso a uma educação de qualidade para poucos e para a maioria da população se torna um pouco mais inacessível, a gente já percebe que a longas datas, né, a dificuldade desse acesso a uma qualidade melhor para a educação, ela acaba, né, se tornando um obstáculo para muitos. Por mais que exista sistemas de cotas em muitas universidades, por mais que exista, né, algumas tentativas de melhorar essa condição, mas uma cota apenas, ela não seria suficiente para atender uma imensidão da população brasileira que vive nessas condições menos favoráveis. Professor, na verdade, o senhor e os seus colegas realizam mais do que uma profissão, se considerarmos indispensável a colaboração que vocês dão na relação de formação das pessoas. Os nossos telespectadores entendem o que eu vou dizer. Parece que o professor tem, na verdade, uma missão. Como o Brasil reconhece e valoriza essa missão, professor? Pois é, eu fico grato por esse reconhecimento, né, em perceber que nós temos realmente uma missão. Caramba, às vezes eu estou na minha casa, os meus familiares, né, percebem a luta cotidiana que a gente tem apenas pelo interesse em buscar uma educação de qualidade. Eu acho que a partir daí, quando a gente percebe que um professor realmente tem uma missão, gostei muito, né, dessa observação, mas quando a gente percebe essa situação, a gente de imediato já pensa, caramba, quantos reconhecem a missão de um profissional da educação? Quantos têm acesso à ideia de poder expressar, para nós que trabalhamos todo dia, mesmo nesse período de pandemia, a gente acorda cedo, está na luta cotidiana, buscando formas de manter, né, o acesso a uma educação de qualidade, como a gente comentou há pouquinho, mas, nossa, como que a gente às vezes se depara com pessoas que falam, o que você faz ali, seu professor? Quantos falam, ixi? Então, quando a gente percebe a reação de muitos quanto à profissão que a gente segue, eu acho que é um espelho do que ocorre pelo Brasil afora. O senhor lida com adolescentes em seu trabalho e todo mundo sabe como essa fase é complicada. O senhor sente algum tipo de problema maior por se dedicar a esses jovens que se preparam para entrar na universidade? Quando a gente percebe que essa profissão ela é uma referência, né, verdadeira ao que é, caramba, o nosso objetivo, a nossa missão, como você bem comentou, entendeu? Quando a gente percebe que essa é a nossa missão, a gente consegue se enquadrar no contexto daquele grupo de adolescentes, daquele grupo de meninos ali entre 15 e 18 anos, às vezes 19, entendeu? E que acabam, né, garantindo uma interação muitas vezes familiar pela ausência que eles têm dentro de casa, né? Então muitos demonstram uma certa carência familiar, uma carência afetiva, entendeu? A gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que ser profissional. Muitas vezes uma carência de orientação profissional, né? Aí a gente acaba voltando um pouquinho no que falou há pouco. Muito mais do que ser professor, a gente acaba assumindo várias missões. Acho que eu vou mudar um pouquinho de uma missão para várias missões, porque a gente tem que saber lidar com esse cotidiano, sim. E quando a gente sabe, o negócio dá certo. Certo. Os sistemas educativos público e privado foram pegos de surpresa por essa pandemia. Como é que o senhor vê a saída desses sistemas dessa fase que nós estamos vivendo? Assim, pensando exatamente onde eu trabalho, né, que acaba sendo uma escola particular, né, do ensino privado, né, de um potencial econômico confortável que os alunos têm acesso, a gente acabou se adaptando de uma forma um pouco mais veloz a esse momento imediato. No ensino público, né, nesse atual momento, o que está acontecendo é o quê? Eles estão tentando, né, de alguma forma, encontrar medidas equivalentes para conseguir, né, fazer com que o seu aluno tenha acesso a essa informação.
Agora, pensando no que vai acontecer, que a gente está em fase de transição, pensando no que vai acontecer, assim, eu tenho certeza, né, absoluta de que a tecnologia ela vai ser ainda mais explorada. Caramba, se em tão pouco tempo, nessa emergência, houve uma evolução tão grande para que aquelas falhas não mais ocorressem, imagine com a preparação, né, pensando nesse novo mundo, esse mundo que sofre uma ruptura agora com essa pandemia e que daqui a pouco, como que nós vamos nos comportar? Tenho certeza que a valorização desses meios, dessas ferramentas, da tecnologia, com certeza vai contribuir bastante para a nossa educação. Não me resta dúvida. Ok. Professor, isso que o senhor estava falando da importância da tecnologia me faz ter que provocar o senhor de novo. Essa história da tecnologia jogar de maneira tão importante nesse novo tempo não vai colocar em risco, ou pelo menos diminuir o valor da presença dos alunos e dos professores nas escolas? Pois é. Inclusive, mesmo tendo essa valorização, né, um pouco maior da tecnologia e tal, mas está sendo perceptível. Pais, diretores, gestores, alunos, todos eles estão percebendo como, mesmo havendo a oferta da tecnologia, não vai deixar de ser oferecida, com certeza, né? Mas eles também sentem falta da presença do professor, do olho no olho, do tete a tete, naquele momento que ele pode levantar, não tirar sua dúvida. Os pais estão percebendo isso nos seus filhos, a ansiedade dentro de casa está se tornando algo ainda mais comum, entendeu? Eu preciso sair de casa, eu preciso da socialização, entendeu? Então, acho que a gente encontra um meio termo. Ao mesmo tempo, acho que o sistema vai se tornar um pouco mais híbrido, né? Apesar da utilização da tecnologia, a presença do profissional da educação na sala de aula, hoje, percebe-se que ela é indispensável. Acabou valorizando um pouco mais esse aspecto também. Professor, e agora, nesse tempo de pandemia, olhando para o futuro, o senhor tem feito o quê? O senhor poderia partilhar conosco o seu trabalho? Dou aula já tem aí quase 2 décadas, de verdade. Tem um bom tempo que a gente está em sala de aula. Acredito que a educação ela seja indispensável, por mais clichê que pareça, mas o mundo decente ele depende da educação, entendeu? Então, a valorização desse nosso trabalho ela é indispensável. Uma outra coisa que eu valorizo bastante, e muito mesmo, é a democratização disso que eu tanto apoio, disso que eu tanto defendo, que é a educação. Então, eu acredito que isso aqui é um apelo que eu sempre venho fazendo, tal, aproveito as oportunidades para fazê-lo, que é o de não limite o seu conhecimento a ninguém. Vamos buscar transmitir cada vez mais aquilo que a gente sabe. A educação ela é um bem assim que você nunca vai perder na vida. Então vamos democratizá-lo sempre mais. Eu acho que isso é indispensável. Vamos encerrar nossa conversa pedindo ao senhor que comente uma breve citação que vamos apresentar. Nós escolhemos uma palavra do senhor Mozart Neves Ramos, do Conselho Nacional de Educação, que está presente numa matéria da Revista de Ensino Superior. Abre aspas. Há um colapso da aula tradicional. Precisamos criar estratégias para ensinar os alunos a buscarem o seu caminho, promover a pesquisa, a ação, trabalho em equipe, novas formas de avaliação. Não tenho dúvida de que a aula não pode mais ser a mesma. Fecha aspas. A aula tradicional, realmente ali no iniciozinho dessa nova fase que a gente vem vivendo, realmente as aulas elas sofreram um susto. Foram buscadas novas estratégias que seriam destinadas a esse novo modelo, realmente assustou, tá? Mas quando a gente tem esse apreço pela profissão e essa necessidade, em manter uma educação num caráter cada vez mais progressivo, eu tenho certeza que essas novas estratégias às quais ele se referiu, tá? Eu tenho certeza que esse
colapso ele começa, né, a cair por terra e a estabilidade vai ser alcançada. Tudo que é novo assusta, tudo que é novo assusta. Então, nessa fase de transição, tá, essa desordem que aparentemente marcaria essa nova fase, eu tenho certeza que não vai, né, entrar em vigor. Essas novas estratégias já estão sendo implantadas pelo educador, pela instituição, pelos alunos. Os alunos são jovens, eles têm facilidade de adaptação a esse novo modelo. Então, eu tenho certeza que essa relação, outra coisa que eu acabei não comentando mais cedo, essa valorização do próximo vai permitir que esse trabalho em equipe, que essas pesquisas em equipe, certamente, né, se aprimorem a cada instante mais. A aula não vai mudar, ela já está mudando. Esse modelo não vai mudar, ele já está mudando. Professor, muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra participar, né, desse programa. Estamos aí para o que precisar. Um grande abraço. Um abraço para o senhor e para todos os professores. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Nós ficamos muito felizes com a sua companhia. Muito obrigado. Até a próxima.